Fernanda Zonder, eu sou psicóloga e hoje eu vim falar sobre um tema muito importante, o trabalho infantil. O que é o trabalho infantil? É toda forma de trabalho realizada por criança ou adolescente abaixo da idade permitida de acordo com a legislação de cada país. A idade mínima para trabalhar no Brasil é de 14 anos, porém, o jovem pode trabalhar até os 18 anos se seguir uma série de regras. Assim, a proibição do trabalho infantil no Brasil varia de acordo com a faixa etária e com o tipo de trabalho a ser realizado. É distribuído da seguinte forma: até os 13 anos é proibido totalmente qualquer tipo de trabalho infantil. Entre 14 e 16 anos, admite-se uma exceção, trabalho na condição de aprendiz. Entre 16 e 17 anos, existe uma permissão parcial. São proibidas as atividades noturnas, insalubres, perigosas e penosas, nelas incluídas as 93 atividades relacionadas no Decreto número 6.481 de 2008, lista das piores formas de trabalho infantil, pois tais atividades são prejudiciais à formação intelectual, psicológica, social e ou moral do adolescente. O ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 4, no qual se baseia no artigo 227 da Constituição Federal, diz: é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende: a. primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. b. precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública. c. preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas. E d. destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com proteção à infância e à juventude. Estatísticas. A PNAD, Pesquisa Nacional de Amostragem por Domicílio, juntamente com o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, com dados de 2019, apontam que 4,6% da população, isso equivale a 38,3 milhões de pessoas, entre crianças e adolescentes, com idades de 5 a 17 anos, em todo o território nacional, trabalham. De acordo com o Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, entre os anos de 2016 a 2019, houve uma queda do trabalho infantil no Brasil. No entanto, nós devemos continuar lutando contra o trabalho infantil. Inclusive, o Brasil firmou um compromisso com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas para erradicar o trabalho infantil até o ano de 2025. Porém, o que torna difícil atingir essa meta é o agravamento da crise econômica que nós estamos vivendo por causa da pandemia. Também tem a desestruturação das políticas públicas de prevenção e erradicação do trabalho infantil, além da falta de apoio às famílias com vulnerabilidade social e também são a redução dos recursos financeiros para fiscalização do trabalho infantil ao redor do mundo. De acordo com a Organização Internacional do Trabalho, haviam cerca de 152 milhões de crianças e adolescentes com idades entre 5 e 17 anos trabalhando ao redor do mundo. Apesar
das estatísticas mostrarem que esse número reduziu em 47 milhões de crianças, mesmo assim, há um aumento no número de crianças e adolescentes trabalhando nas áreas de serviços. Esse resultado mostra como é utilizada a mão de obra, principalmente em países como Brasil, México e Indonésia. A OIT, Organização Internacional do Trabalho, tem uma lista dos piores trabalhos infantis. Eles são aqueles que produzem risco à saúde, ao desenvolvimento e à moral das crianças e adolescentes. Dentre eles, nós podemos citar a exploração sexual, o trabalho nas ruas, o trabalho em carvoarias, a exposição a agrotóxicos, entre outros. Existem algumas formas de trabalho que podem se tornar invisíveis aos olhos, pois são frequentemente admitidos pela sociedade, como o caso do comerciante ambulante, o guardador de carros e o guia turístico, aumentando seu ciclo de aceitação. É preciso reconhecer os impactos e consequências físicas e psicológicas na vida de meninos e meninas que trabalham, pois antes de trabalhar é preciso estudar, brincar, se socializar com outras crianças, e se as crianças e os adolescentes não tiverem condições de terem a oportunidade de serem apenas crianças e adolescentes para se desenvolver em todas suas faculdades de forma integral, serão prejudicados mais à frente na vida. Trabalho infantil artístico. O artigo 8º da Convenção 138 da OIT admite, em casos excepcionais, a participação de crianças e adolescentes em representações artísticas, desde que com autorização judicial. No alvará deve constar as horas e também as condições nas quais as atividades serão desempenhadas. Trabalho adolescente protegido. Segundo o ECA, em seu artigo 60, é proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos de idade, salvo na condição de aprendiz. De acordo com o IBGE, no ano de 2014, existiam quase 2.800.000 adolescentes em condições de trabalho no Brasil. Porém, apenas 503.000 deles estavam sob condições permitidas por lei. 212.000 aprendizes e 291.000 na condição de empregados não aprendizes. Os demais, que somam 82%, estavam trabalhando sem proteção social, fora da escola e ou nas piores situações de trabalho infantil. A contratação de aprendizes é uma política fundamental para o combate ao trabalho infantil. O adolescente, se for contratado como aprendiz, terá assegurados o direito à educação, à profissionalização e à proteção social. Infelizmente, a maioria dos adolescentes que hoje trabalham tem esses direitos violados. A CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, em seus artigos 402 a 441, apresenta as condições de trabalho como aprendiz. No artigo 402, considera-se menor, para os efeitos desta consolidação, o trabalhador de 14 até 18 anos. Parágrafo único. O trabalho do menor reger-se-á pelas disposições do presente capítulo, exceto no serviço em oficinas em que trabalhem exclusivamente pessoas da família do menor e esteja sob a direção do pai, da mãe ou tutor, observado, entretanto, os dispostos nos artigos 404, 405 e na seção 2. Empresas.
As empresas de médio e grande porte têm uma cota a cumprir de 5 a 10% de empregados aprendizes. No entanto, as empresas normalmente não cumprem a cota. Para o aprendiz com deficiência, não há o limite de idade de 24 anos, nem o limite de contratação de 2 anos. Esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.